A última semana nós tivemos aí uma discussão sobre vacinas para a Covid, especificamente, e hoje nós vamos prosseguir nessa linha, mas mais direcionado para as vacinas todas do Programa Nacional de Imunização para as doenças respiratórias infecciosas, né? Óbvio que são infecciosas porque são vacinas. Nessa apresentação, então, nós vamos ter duas apresentações curtas, uma apresentação, a primeira, e eu quero agradecer muito, muito mesmo o aceite das pessoas que vão participar da live, que é a doutora Carla Domingues, que vai fazer a primeira apresentação. A doutora Carla, ela é epidemiologista, doutora em medicina tropical, e ela é ex-coordenadora do PNI, do Programa Nacional de Imunização, no período aí bem longo, de 2011 a 2019, então tem bastante experiência na área do Programa Nacional de Imunização. A segunda apresentação é do Dr. Mauro Gomes, que acho que os pneumologistas todos conhecem, mas pode ter gente que não é pneumologista e que vai conhecer pela primeira vez. Dr. Mauro Gomes é um colaborador aí precioso da pneumologia, ele é pneumologista, professor da Faculdade de Medicina da Santa Casa de São Paulo, ele é chefe da equipe de pneumologia do Hospital Samaritano e editor-chefe do portal de atualização médica Pneumoimagem. Muito obrigada a Carla, muito obrigada ao Mauro. E para me ajudar aqui na tarefa de coordenar e também de fazer as perguntas, né, de receber as perguntas da audiência e também passar essas perguntas para os palestrantes, nós temos o doutor José Tadeu Monteiro, que é pneumologista e é também coordenador da Comissão de Infecções da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Fisiologia. Eu quero agradecer a todos que estão participando conosco aqui nessa reunião. Quero dizer que agradecer também aos nossos parceiros, né, que permitem com que a gente tenha essas reuniões, que neste caso aqui são a AXE, a Glenmark, a Behringer e a Vertex, então que estão contribuindo aí para que a gente possa manter esses eventos de atualização. E também dizer para vocês que durante todas as apresentações vocês podem mandar a qualquer momento questões, nós vamos estar atentos, eu e o Tadeu aqui, nas questões que vocês enviarem, só peço para vocês enviarem não pelo comentário, pelo chat, mas pelo QIA. Então, o QIA é o local adequado para vocês mandarem os questionamentos. Então, eu agradeço a participação de todos e vou passar a palavra para a doutora Carla, que vai fazer a primeira apresentação, e depois nós passamos para a apresentação do doutor Mauro. Muito obrigada a todos. Boa noite a todos. Inicialmente, queria, em nome da IRMA, agradecer à Sociedade Brasileira de Pneumologia por esse convite e vou tentar, nesses 15 minutos, estar falando um pouco de como funciona o PNI e os desafios que nós temos pela frente nos últimos anos. Então, na década de 70, antes da criação do Programa Nacional de Imunizações, nós tínhamos as doenças... Doutora, desculpa, não entrou a tua tela compartilhada ainda. Não entrou? Não. Então, eu estou apertando aqui no compartilhar. Entrou agora ou não? Agora está entrando, vamos ver. Sim, por favor, coloca lá no modo apresentação, por favor. Pronto, perfeito. Ok, então... Então, na década de 70, nós tínhamos as doenças imunopreveníveis, né, eram endêmicas no nosso país. Nós tínhamos mais de 100 mil casos de sarampo, de coqueluche, 10 mil casos de pólio e de difteria. A varíola ainda era endêmica no nosso país, né, e lembrando que é a única doença erradicada no mundo, mas que ainda existia naquele momento. Isso exigia a organização de um Programa Nacional de Imunizações, uma vez que as ações de vacinação ou eram feitas verticalmente, como era o programa da varíola,
o da febre amarela, né, onde o Ministério da Saúde comprava a vacina e fazia a própria vacinação, e aqueles estados que tinham recursos financeiros compravam vacinas, como era o caso de São Paulo, Minas, para sarampo, para pólio, mas essas ações não tinham nenhuma efetividade, né, quando você pensava nesses programas estaduais. Diante dessa complexidade, né, em um país continental como o nosso, viu-se a necessidade de se criar um Programa Nacional de Imunizações, à luz da recomendação da própria Organização Mundial da Saúde, que viu-se a necessidade, né, de que os países estruturassem os seus programas de imunização. Então, em 73 é criado o PNI, em 75 há uma lei que regulamenta esse programa, depois um decreto, essa lei, esse decreto, deu todo o arcabouço para que se pudesse estruturar as ações de vigilância do nosso país. Em 77, nós temos o primeiro calendário de vacinação para crianças menores de 1 ano de idade, para 6 doenças, mas já, naquele momento já foi um grande avanço, né, porque nós conseguimos universalizar essas vacinas para todo o país, né, independente do município, né, se morasse, fosse da região sul ou da região norte, né, e dependendo das condições econômicas da população, todo mundo começou a ter acesso à vacinação gratuita ofertada no nosso país. Hoje, o nosso calendário é muito diferente, né? Nós temos hoje todas as vacinas recomendadas como problema de saúde pública para a nossa região. Nós temos uma vacina disponível. Nós temos 15 vacinas para as crianças, 9 vacinas para os adolescentes e 5 vacinas para os adultos, o que põe uma complexidade gigantesca para esse programa, né, para garantir tanto a sustentabilidade como a elevadas coberturas vacinais para todo esse calendário complexo no nosso programa. Ainda, além desse calendário, né, nós ainda temos as vacinas disponíveis nos centros de referência de imunobiológicos especiais, para a população com características específicas, né? E aí vocês trabalham muito a questão do HIV, das pessoas com pneumopatas que têm doenças graves, os transplantados, e que necessitam realmente ter um esquema de vacinação diferenciado, e nesses CRIs é possível ter outras vacinas que não aquelas que estão disponíveis para o calendário nacional de imunização, que está disponível nas 38 mil salas de vacinas do nosso país. Então, hoje nós temos cerca de 51 CRIs, mas que esses CRIs também podem disponibilizar vacinas, né, que nós chamamos de CRIs virtuais, para aqueles municípios que não têm acesso a essas vacinações. Então, os profissionais de saúde podem fazer a demanda e esses CRIs atendem os seus pacientes de uma forma individualizada. Isso garante hoje uma aquisição de 300 milhões de doses entre soros e vacinas, a um custo de 4,7 bilhões de reais, é um custo muito grande, para vocês terem ideia, hoje o PNI tem um orçamento maior que 10 ministérios de todo o governo, né? Então é realmente um investimento muito grande, né, que o Sistema Único de Saúde faz na organização do Programa Nacional de Imunizações. E hoje, como é que estão esse impacto dessa vacinação, né, ao longo desses 50 anos de vacinação no nosso país? A poliomielite, né, foi uma doença que, como eu coloquei, era endêmica no nosso país, nós tínhamos baixas coberturas vacinais. À medida que se estrutura esse programa, nós conseguimos fazer a erradicação da polio. O último caso foi em 1989, e em 94 o Brasil, junto com os países das Américas, recebeu a certificação, e nós estamos há mais de 30 anos sem nenhum caso de polio, não só no Brasil, mas na região das Américas. Mas lembrando que nós ainda temos uma doença endêmica, ainda no Afeganistão e no Paquistão, e hoje ainda é uma preocupação dessa doença recrudescer em muitos países, inclusive no nosso. Como vocês podem ver, nessa linha azul são as coberturas vacinais. Nos últimos anos, nós estamos tendo uma diminuição das coberturas vacinais, o que põe o nosso país em risco de uma reintrodução da polio. Em relação à questão da difteria, nós também, né, essa doença endêmica, à medida que a gente consegue ter elevadas coberturas vacinais, essa doença quase não existe no nosso território. Nós falamos ainda de controle, não de eliminação nem de erradicação, mas vocês podem ver que desde 2015 nós estamos tendo um número de casos muito pequeno, aí ao redor de menos de 5 casos por ano, e desde 2018 a gente não tem nenhum registro de caso de difteria no nosso país. Então, mostrando realmente o controle dessa doença no território. A coqueluche, né, também uma doença que tinha uma magnitude muito importante, né, no Brasil, com sequelas gravíssimas, uma taxa elevada de óbito. Nós conseguimos manter o controle da coqueluche com mais de 2 décadas. No entanto, de 2011, nós começamos a ver o recrudescimento dessa doença, e
quando analisando essas incidências da coqueluche, era exatamente no lactose precoce, as crianças antes de 2 meses de vida, que ainda não estavam recebendo o esquema da pentavalente, né, que é a vacina que tem difteria, tétano, coqueluche, hemófilos, influenza B, e hepatite B. Então, essas crianças eram cometidas, né, por conta de você ainda não ter tido a proteção. Foi implantado, a partir disso, a vacinação DTPA para gestantes, né, ainda no período gestacional, né, recomendado primeiro a partir da 27ª semana, depois nós reduzimos para a 20ª semana, e com impacto muito importante, vocês vejam que a partir de 2015, uma diminuição importante nos casos de coqueluche, principalmente nesse lactente precoce menor de 1 ano, especialmente nas crianças menores de 3 meses de vida. O hemófilos influenza era uma doença muito grave na nossa população, né? Ela foi implantada em 1999, e vocês vejam que a partir de 2000, um impacto importante na diminuição da carga da doença, mas depois havendo uma estabilização, né, e mantendo esse nível até os dias de hoje. A vacina meningo C e a pneumocócica 10 valente, também 2 doenças importantes na nossa população. O pneumococo é a segunda causa de morte nos países de baixo ingresso, né, de médio ingresso, é uma importante causa de mortalidade, no nosso país não era diferente, né, e à medida que nós incluímos a vacina, vocês vejam que nós tivemos um impacto importante na diminuição da carga da doença ao longo desses últimos 10 anos. O sarampo, né, uma doença também endêmica, que foi definida a meta de eliminação em 1992, onde nós fizemos as primeiras grandes campanhas depois da poliomielite, né, vacinando aí até 15 anos as crianças, e nós tivemos um impacto importante. No entanto, depois vocês vejam na linha azul também, que logo depois da campanha de 1992, desculpe, uma diminuição importante nas coberturas vacinais. E o que aconteceu? Em 1997, o recrudescimento do sarampo no nosso país. Conseguimos restabelecer essa diminuição da carga da doença. Em 2000 foi o nosso último caso autóctone no nosso país, e mantivemos aí cerca de quase 20 anos, 15 anos, né, sem casos de sarampo, né? Infelizmente, né, com a diminuição das coberturas vacinais a partir de 2018, 2 anos depois da certificação da eliminação do sarampo, então vocês vejam que apenas 2 anos depois da certificação, nós tivemos o recrudescimento do sarampo, e agora, né, 2 anos depois de termos recebido essa honra, fomos retirados da certificação de país livre da circulação do sarampo, e hoje nós estamos com mais de 21 estados com a circulação do sarampo. O ano passado registrado 8.000 casos, e infelizmente 7 óbitos em crianças menores de 1 ano, 7 óbitos que poderiam ter sido evitados se nós não tivéssemos diminuído as coberturas vacinais no nosso país, né? E como é que estão as coberturas vacinais hoje? Então, esse gráfico, a gente consegue avaliar a tendência das coberturas. Vocês vejam que à medida que se fortaleceu as ações de vacinação, entre a década de 80 e 90, começou-se a ter uma ascensão dessas coberturas vacinais. Nós ficamos aí quase 15 anos, né, tendo elevadas coberturas vacinais, mesmo com a introdução de novas vacinas, sempre atingindo elevadas coberturas vacinais, e a partir de 2016 começa a se ter uma queda nas coberturas vacinais, e isso nós não vimos não só para sarampo, nem para pólio, mas para todas as vacinas do calendário da criança, e que é uma situação muito preocupante, porque da mesma forma que nós vimos o recrudescimento do sarampo, nós podemos ver para outras doenças. Esse é o gráfico, né, que nós podemos olhar as coberturas vacinais para todas as doenças. Vocês vejam que a situação gravíssima, né, muitas doenças como pólio, o sarampo, não só desde 2016, mas mesmo antes nós estamos vendo uma diminuição das coberturas vacinais. A vacina pneumocócica, que é uma vacina de interesse de vocês, né, nunca atingiu coberturas vacinais ideais na maioria dos anos, a meta é de 95%, mas vocês vejam que desde a introdução nós sempre estamos com a cobertura aí abaixo de 95%.
o que realmente é uma situação preocupante, que nós poderíamos ter um impacto muito maior na carga da doença se nós tivéssemos elevadas coberturas vacinais ao longo dos anos. Em 2020, vocês vejam que nenhuma vacina atingiu a meta estabelecida pelo Ministério da Saúde, ficamos com todas as vacinas ao redor de 70%. E esse gráfico a gente olha a homogeneidade da cobertura vacinal. O que é homogeneidade? É a medida que todos os municípios devem atingir a cobertura recomendada pelo Ministério da Saúde, entre 90% ou 95%. Vocês vejam, né, que a maioria dos municípios conseguiam ter essa homogeneidade, quer dizer, atingir todas as coberturas de acordo com a meta preconizada pelo Ministério da Saúde, entre 60% e 80%, e agora, no ano de 2020, nós tivemos a homogeneidade das coberturas vacinais ao redor de 20% a 30%. O que significa isso? Que a maioria dos municípios estão com coberturas para todas as vacinas, né? E aqui eu trouxe o exemplo das mais importantes, com cobertura abaixo da meta. Então, isso é muito preocupante, porque nós estamos criando bolsões suscetíveis, não só em regiões específicas, mas em quase todas as regiões do nosso país. Em relação à influenza, né, a vacinação desde a pandemia de 2010, nós deixamos de vacinar só a população idosa, todos os anos a gente incluindo mais grupos dentro dessa campanha de vacinação. Hoje tem todos esses grupos, crianças, trabalhadores de saúde, gestantes, grupos com comorbidades, trabalhadores como professores, caminhoneiros, né? Então, nós temos hoje a população-alvo do Ministério da Saúde está em torno de 80 milhões de pessoas. Nós sempre atingindo uma meta estabelecida pelo Ministério da Saúde, até 2015 era 80%, depois se passou para 90%, né, e atingindo aí ao redor dessa meta, mas vocês vejam que tanto crianças quanto gestantes, desde 2016, também acompanhando as vacinas do calendário da criança, sem atingir a meta específica. Então, dois grupos vulneráveis, como crianças e gestantes, sem atingir a meta estabelecida pelo Ministério da Saúde. Em relação aos grupos de comorbidade, né, eu quis trazer o detalhamento, né, hoje quem são os grupos que são recomendados pela vacinação, e aqui chama a atenção, né, os grupos com doença respiratória crônica. Vocês vejam que nós estamos mantendo uma média aí de 4 a 5 milhões de pessoas vacinadas por ano. Imagino, né, que pela estimativa dessa população-alvo, nós deveríamos ter uma população muito maior a sendo vacinada. Isso possivelmente porque a população não tem acesso à vacina ou desconhece que essa população pode ser incluída no Programa Nacional de Vacinação, né? Porque ela precisa apresentar qualquer documento que relate que ela tem alguma doença respiratória crônica. Então, mostra que realmente nós ainda temos um grande trabalho a ser feito, ou seja, no convencimento da população, ou seja, no esclarecimento para que ela tenha acesso à vacina de influenza durante a campanha. E quais são os motivos que nós estamos apontando para essas baixas das coberturas vacinais, em especial nas crianças e nas gestantes, né? Duas teorias que nós estamos levantando. Possivelmente problemas filosóficos, né? À medida que as doenças deixaram de aparecer, a população não conhece mais um caso de sarampo, um caso de pólio, um caso de difteria, e ela começa a acreditar que não é mais preciso vacinar seu filho ou mesmo se vacinar. E aí, junto com essa desinformação e essa falta do risco, né, da doença, justamente porque o Brasil vacinou muito bem ao longo dessas últimas décadas, e essas doenças deixaram de acontecer no nosso país, vem um fenômeno, né, da desinformação com as fake news nas redes sociais e o próprio grupos de antivacinas, né, que estabeleceram muito forte nos Estados Unidos e na Europa desde o final da década de 90, mas que, infelizmente, nós estamos vendo esses grupos começar a querer se estabelecer, né, criando a hesitação na população para receber vacina. A OMS declarou que nessa última década, nessa próxima década, dos 10 grandes problemas de saúde pública do mundo, a hesitação em vacinação será o principal problema. Então, é realmente um problema mundial e que nós temos que enfrentá-lo com entender esse fenômeno para que a gente possa diminuir
essa hesitação na vacinação. E, paralelamente a isso, né, o medo dos eventos adversos. À medida que eu não conheço mais o risco da doença, eu começo a acreditar que o risco da vacina, ele se sobrepõe ao benefício, né? E aí junta-se isso às fake news, e aí faz com que muitos pais fiquem hesitantes a tomar as vacinas ou aplicar todas as vacinas recomendadas no mesmo dia. E, ao mesmo tempo, aqueles pais que acreditam na vacina, que querem se vacinar, nós estamos vendo muitas vezes o despreparo dos profissionais de saúde, que não sabem recomendar as vacinas, que hesitam em aplicar 4, 5 vacinas no mesmo dia, como é recomendado pelo Programa Nacional de Imunizações, e essa hesitação do profissional de saúde manda que aquele pai volte outro dia, o pai acaba não voltando, essa criança fica com o esquema de vacinação inadequado. As faltas de vacina, nós estamos vendo isso nos últimos anos, né? Especialmente nos últimos 3 anos, os laboratórios não têm sido capazes de entregar as vacinas na quantidade que o Ministério quer comprar, ele tem um recurso financeiro, tem os acordos estabelecidos, mas os laboratórios não conseguem fornecer as vacinas, né? Também, da mesma forma, não é um problema do Brasil, é um problema mundial. À medida que os programas de vacinação se expandiram, principalmente na África, né, com o papel importante do Gavi e da Unicef, os laboratórios não ampliaram suas plantas de produção, fazendo com que haja um desabastecimento constante na questão da produção das vacinas. Temos visto, né, muitas vezes o pai quer ir vacinar, os horários de vacinação não são compatíveis com isso, né, as salas de vacina funcionam de 8 a meio-dia, de 2 a 5, né, fecha na hora do almoço, não abre final de semana. E isso dificulta muito o acesso ao processo de vacinação. A vacina está lá, mas ela não está acessível ao pai no momento que ele precisa e que ele dispõe para levar seu filho. E, por fim, a questão do sistema de informação, né? Hoje nós estamos tentando implantar o sistema nominal, sair do registro de dose aplicada para o registro de dose individualizada, mas isso tem feito com que, muitas vezes, esse sistema tem tido problemas operacionais e os municípios não têm conseguido registrar a informação adequadamente, ou esse sistema não conseguem levar a informação por os diversos níveis, passando do Estado para o nível nacional, e isso possivelmente pode estar impactando também nessa diminuição das coberturas vacinais. Então, nós precisamos entender, né, que essas diminuições das coberturas vacinais, ela não tem uma única causa, elas são múltiplos fatores, e a gente precisa entender todos esses múltiplos fatores para tentar responder e buscar uma medida adequada. O Ministério da Saúde, entendendo essa complexidade desse problema, está fazendo este ano um inquérito nacional de cobertura vacinal, que vai, além de validar essa informação das coberturas vacinais, para ver se esse dado administrativo é um dado real, mas também vai aproveitar essa oportunidade para entender os motivos da não vacinação, para se buscar novas estratégias e, dessa forma, tentar restabelecer, né, essas altas coberturas vacinais e fazendo com que o Programa Nacional de Imunizações volte a ser a referência, não só nacional, como mundial, como sempre tem sido nos últimos anos. Muito obrigada. Bom. Olá, Obrigado, vou passar para o Mauro. Acho que pode passar para o Mauro direto, Mauro. Obrigada, doutora Carla, foi excelente. Vamos lá para o Mauro. Excelente, espetacular. Muita coisa aí do programa eu desconhecia, foi bom para aprender aqui. Pessoal, boa noite a todos vocês, obrigado pela presença. Eu agradeço o convite da SBPT, a nossa presidente, doutora Irma, ao meu amigo, doutor José Tadeu. Parabéns, Tadeu, pela condução da comissão. Agora estamos em posições trocadas, aí, parabéns pelo seu progresso e desenvolvimento na carreira. E eu vou dar a visão nossa do pneumologista clínico, aquele que está atendendo no consultório, aquele que está atendendo no ambulatório, sobre qual a visão que nós temos a respeito das vacinas que nós aplicamos no dia a dia nos nossos pacientes. Aqui está a minha declaração de conflito de interesses, eu tenho parceria com algumas empresas. Eu vou dividir essa apresentação em 3 partes. A primeira, que foi até já bastante comentada pela doutora Carla, que é o desconhecimento que existe não só da população, mas principalmente, o que é espantoso muitas vezes, o desconhecimento do médico e dos profissionais de saúde a respeito de prevenção da pneumonia, causas e prevenção da pneumonia.
As infecções respiratórias, e esse é um material extraído do site da Organização Mundial de Saúde, demonstrando as principais causas de morte em todo o mundo. A gente observa que as infecções do trato respiratório inferior estão ponteando aí essa tabela, de maneira global em quarto lugar. Mas, quando se estratificam os dados de acordo com o desenvolvimento econômico, socioeconômico de cada país, os países menos desenvolvidos, as infecções respiratórias assumem uma posição de liderança, sobe lá para o segundo lugar. Os países mais desenvolvidos, as infecções respiratórias caem lá para baixo, sétimo, oitavo lugar. Mas, de maneira global, entre o terceiro e o quarto lugar, situam-se as mortes por infecções respiratórias. Há alguns anos, a questão dos 5 anos, quando eu estive na coordenação dessa comissão de infecções da SBPT, foi encomendado um estudo pela nossa entidade para ver qual a percepção da população a respeito das causas das pneumonias. Quando foi perguntado às pessoas, era um universo de mais de 600 pessoas, quais as causas de pneumonia, o primeiro lugar disparado foi pegar friagem. Eu não sei bem o que a palavra friagem significa, mas aposto que você em casa, no seu consultório, já ouviu muitas vezes que não é possível pegar friagem, porque senão você pega pneumonia, dormir com o ventilador ligado, com a janela do quarto aberta e etc. Essa foi a principal resposta. Ninguém respondeu que era uma infecção causada por um bichinho qualquer, um micróbio, uma bactéria. Quando se pegaram as pessoas que tiveram pneumonias e foi perguntado, escuta, você poderia ter feito algo para prevenir a sua doença? Quase 60% das pessoas falou que sim, poderia ter feito. O que você poderia ter feito? Olha aí o que eles responderam. Mais cuidado com a saúde, alimentação, exercícios e não pegar friagem. Ninguém respondeu vacina. Isso realmente é preocupante, porque a própria população desconhece a causa da pneumonia, que é uma infecção bastante grave no nosso país, a principal causa de internação no SUS, uma das principais causas de mortalidade, e sequer ouviu falar sobre vacina. E quando a gente fala em vacina para as pessoas sobre pneumonia, elas se espantam. E muitos médicos, inclusive, desconhecem que existem vacinas de prevenção. Aqui eu trouxe um dado da síndrome respiratória aguda grave no Brasil, que repercute principalmente as infecções respiratórias. Vocês observam que em 2019, o principal patógeno envolvido nas hospitalizações por CIRRAG no Brasil foi o influenza, quase 20%. Mas observe esse número, 40 mil casos de CIRRAG hospitalizados no SUS em 2019. Vejam agora no próximo slide em 2020. Segurem-se nas cadeiras. Quase 1.100.000 casos de hospitalizações no Brasil por CIRRAG, sendo que mais de 50% pela Covid, 35% quando da publicação dos dados ainda estava em investigação, e eu entendo que a grande maioria desses casos em investigação também eram por Covid, e só 0,2% de influenza. Aqui já vai um comparativo muito interessante para aquelas pessoas que teimam em dizer que a Covid é apenas uma gripe. Não é. O vírus é diferente, o comportamento do vírus é diferente, as complicações são diferentes, e olhe só a repercussão e número de hospitalizações no Brasil por causa da Covid. O segundo ponto da minha apresentação, eu quero então entrar realmente nas causas da pneumonia, nas condições associadas. Nós sabemos, como pneumologistas, que existe uma infinidade de bactérias que podem causar pneumonia, mas todos nós sabemos também que a principal delas é o pneumococo. O pneumococo ele é constituído por uma cápsula bacteriana, que vocês podem ver aí na imagem que eu coloquei, onde há a presença de inúmeros polissacarídeos, e é uma variação na composição desses polissacarídeos que determinam os diferentes sorotipos de pneumococo. São conhecidos mais de 90 sorotipos e que são capazes de causar doença no ser humano de 20 a 30, de 25 a 30 sorotipos diferentes. Esses são relacionados a doenças no ser humano. E aqui nós vemos uma inter-relação muito grande, né? A gente estava falando da influenza com o pneumococo. Eu costumo comparar o influenza como um cavalo de Troia. Todos vocês já ouviram a famosa história do cavalo de Troia, descrita por Homero na Ilíada. E olha que interessante, depois pode até pôr aí nas perguntas, nos comentários, a gente pode conversar no final.
tem muito a ver a Ilíada de Homero com a pneumologia. A palavra tórax surgiu pela primeira vez na história nessa novela, nesse livro, nesse romance, e a palavra asma também surgiu pela primeira vez aí. Não significa nada disso do que a gente conhece hoje, mas surgiram nessa novela dele, na Ilíada de Homero. Bom, o que é que faz o influenza? O influenza ele entra no nosso sistema respiratório, ele promove uma série de alterações nas nossas vias aéreas, especialmente no epitélio bronco, levando a inflamação, descamação, alteração na imunidade local, né? Também alteração na imunidade celular, com macrófagos, neutrófilos que atuam ali, e promovem uma probabilidade maior de adesão bacteriana a esse epitélio. Então, o influenza, como naquela história do cavalo de Troia, o influenza abre as defesas locais para que o pneumococo venha depois, se adira a essa mucosa e posteriormente invada o tecido, levando à infecção. Então, aquilo que a nossa avó dizia no passado, e muitos ainda escutam, que a pneumonia é uma gripe mal curada, nesse ponto, existe um fundo de verdade. Não é que é uma gripe mal curada, mas o influenza predispõe à infecção pneumocócica, e por isso que os dois andam sempre muito ligados. Isso foi demonstrado muito bem na pandemia do H1N1 em 2009. Os Estados Unidos fizeram um compilado ao longo das semanas epidemiológicas deles, a respeito do número de infecções de influenza, e no outono e inverno houve uma explosão do número de infecções por influenza, e, consequentemente, eles observaram um aumento linear do número de hospitalizações por pneumonia pneumocócica nesse período. Então, conforme aumentam os casos de influenza na população, aumentam os casos de pneumonia pneumocócica na população. E por isso é importante a vacinação contra a gripe, porque vai prevenir complicações de pneumonia por influenza e, consequentemente, a vacinação contra a pneumonia pneumocócica também, para se reduzirem os riscos de pneumonia e de mortes por pneumonia. O pneumococo pode atingir o pulmão, então, por extensão direta da nasofaringe, mas, nas suas formas mais graves, ele leva à chamada doença pneumocócica invasiva, quando ele invade os tecidos, leva a uma disseminação hematogênica, e os principais grupos de risco para essa forma de doença mais grave e com maior letalidade são os extremos de idade, são as pessoas com imunodeficiências, sejam primárias ou sejam adquiridas, e também os portadores de doença pulmonar crônica, como asma e DPOC. Quando nós comparamos os diversos grupos de doenças que predispõem a essa doença pneumocócica invasiva, nós podemos ver aqui que o diabetes predispõe a doença invasiva quase 6 vezes. O paciente com doença pulmonar crônica, 7 vezes. O cardiopata tem 10 vezes mais risco. E observe, vão descendo na tabela, olhem aí para baixo, as doenças, principalmente o câncer hematológico, doenças oncohematológicas, até 60 vezes mais o risco de doença pneumocócica invasiva. E me espanta muitas vezes conversar com colegas, e quando você indica vacina pneumocócica, por exemplo, ou contra a gripe, para esses pacientes de risco, especialmente oncológicos, a negativa de alguns colegas em vacinar o seu paciente, achando que a vacina, que são vacinas inativas, vai provocar doença e agravar o prognóstico desses doentes, quando, na verdade, nós estamos protegendo de formas graves de doença e de risco de morte. Então, vamos falar sobre a prevenção. E eu trouxe 3 tópicos para discutirmos rapidamente a respeito de prevenção, que é a imunossenescência, os tipos de vacinas que nós temos disponíveis e as indicações dessas vacinas. Bom, todos nós sabemos que com o passar da idade há uma deterioração fisiológica natural do nosso sistema imune. O indivíduo idoso, por conta de próprio envelhecimento da sua imunidade, ele fica mais suscetível às infecções. E, infelizmente, também apresenta, por conta disso, menor resposta vacinal. Muitas vezes, na nossa prática, é difícil distinguir se isso decorrente do próprio envelhecimento ou se são das doenças associadas, muitas vezes, que acompanham o indivíduo idoso e que reduzem naturalmente a sua imunidade. Olhem aqui que interessante esse estudo espanhol, feito com indivíduos idosos e que foram vacinados contra influenza.
Todos nós sabemos que a vacinação contra a influenza previne os riscos de doença grave, de hospitalização e morte nos indivíduos idosos. Quando eles são vacinados pela influenza, isso fica bem claro nesse estudo espanhol. Mas o que achei bem interessante nesse estudo espanhol é que, se você vacinar o mesmo indivíduo em 2 anos consecutivos contra a influenza, o risco dele desenvolver doença mais grave é muito menor e o risco dele morrer é muito menor. Então, esse estudo comprova a nossa ideia, que já é utilizada na prática, de revacinar todos os anos os indivíduos idosos contra a influenza, porque a revacinação anual provoca um booster nessa imunidade e ele vai ficando cada vez mais protegido contra a influenza. Por isso é importante revacinar anualmente, não só porque os vírus se modificam a cada ano e a vacina é renovada, mas porque há um efeito booster na imunidade do idoso quando ele é revacinado anualmente. Sobre a vacina pneumocócica, nós temos hoje a possibilidade de utilizar 2 vacinas pneumocócicas. A chamada Pneumo 23, que é uma vacina polissacarídica, com uma tecnologia mais antiga, cuja resposta vacinal ela é independente de células T, portanto, é uma resposta vacinal de curta duração, não provoca memória imunológica, por ela ser independente de célula T, ela não tem bom efeito em crianças pequenas e também nos mais idosos. E as respostas futuras a novas doses também são pequenas por conta disso. Mais recentemente, nós temos uma vacina conjugada é uma proteína, e isso faz com que a resposta imune seja dependente de células T, isso consequentemente traz uma imunidade de longa duração, traz uma memória imunológica, portanto, doses futuras aumentam a eficácia dessa vacina, ela acaba sendo imunogênica para crianças pequenas, mais imunogênica para adultos. Como desvantagem, nós temos 11 sorotipos a menos presentes na vacina conjugada 13 do que nós temos na polissacarídica 23 valente. E por isso, já dando spoiler dos próximos slides, nós sempre recomendamos a aplicação das 2 vacinas. Veja aqui essa questão da revacinação com a vacina 23 valente. Quando você vacina o paciente idoso com a vacina 23 valente, há uma resposta imunológica boa, principalmente após 4 semanas da vacinação, mas que ao longo de 1 a 2 anos, essa resposta imunológica cai, sendo que ao final de 5 anos, praticamente os níveis de anticorpos retornaram ao basal. Quando se revacina esse indivíduo após 5 anos, observem que a resposta imunológica dele é pequena. Por isso, nós podemos até discutir e questionar a recomendação de revacinar o indivíduo com a mesma vacina 23 valente após 5 anos, porque nós sabemos hoje que a resposta imunológica dessa pessoa é pequena ou nenhuma. Mas observem, quando a gente pega um indivíduo que foi vacinado com a 23 valente e oferece a conjugada 13 valente. Observem que a resposta imunológica para esse indivíduo aos 13 sorotipos que estão contemplados dentro da vacina 13 valente é muito boa, é muito grande, aumenta a proteção desse indivíduo. Por isso, é importante essa nova vacina por conta dessa melhor resposta imunológica. Quando nós comparamos indivíduos vacinados com a 13 valente acima de 60 anos com indivíduos vacinados com a 13 valente abaixo dos 60 anos, nós observamos que a resposta imunológica produz mais anticorpos os indivíduos mais jovens. Portanto, seria interessante vacinar as pessoas contra a pneumonia com a idade inferior aos 60 anos, porque, teoricamente, essa resposta imunológica é maior, com maior tempo de duração, uma maior evolução. As recomendações que nós temos hoje, fornecidas pela SBIM, que é a Sociedade Brasileira de Imunologia, e referendadas e endossadas pela SBPT, para os idosos acima de 60 anos de idade, e também para aqueles indivíduos que não têm 60 anos, mas possuem o risco aumentado para a doença pneumocócica invasiva, são as seguintes. Se começar sempre a vacinação
com a vacina conjugada 13-valente, porque ela promove uma maior imunogenicidade e o indivíduo, teoricamente, vai estar protegido por mais tempo. 2 a 12 meses depois, se vacinar com a 23-valente. Por que eu coloquei esse intervalo aqui? A melhor resposta vacinal, o melhor nível de anticorpos que é produzido pelo indivíduo após a vacina conjugada 13 é após 1 ano. A melhor resposta é atingida quando a 23 é administrada após 1 ano. No entanto, para indivíduos com alto risco de doença pneumocócica invasiva, se recomenda antecipar esse período, mesmo sob risco de uma menor imunogenicidade, porque na 23-valente nós teremos a proteção adicional com 11 sorotipos a mais. E como essas pessoas elas estão sob risco de doença mais séria, mais grave, se recomenda antecipar esse período. Então, vocês vão encontrar no site da SBIM 6 a 12 meses, e para aqueles grupos de alto risco, o intervalo mínimo recomendado de 2 meses. Ainda se recomenda a revacinação com a 23-valente após 5 anos da primeira dose. Supondo que o indivíduo já tomou a 23-valente em algum momento da sua vida, então se recomenda pelo menos um intervalo de 1 ano ser obedecido para se administrar a conjugada 13-valente, e 2 a 12 meses depois, de acordo com aquele aspecto que eu discuti anteriormente, se revacinar com a 23-valente, desde que o intervalo entre as 2 doses de 23 obedeçam 5 anos. Há 2 anos, por conta da importância da conjugada 13-valente, o SUS passou a disponibilizar essa vacina por meio do Programa Nacional de Imunizações para os indivíduos acima de 5 anos que tenham doença oncológica, que tenham HIV/AIDS e para os transplantados. E agora, em janeiro de 2021, por conta de um excesso de doses, há um excesso de doses no Ministério, pelo que já foi comentado pela doutora Carla anteriormente, houve uma redução por causa da Covid na cobertura vacinal. Há muitas doses que sobraram do ano anterior e por conta do prazo de validade que vai vencer, para se aproveitar todo esse material, se ampliou, pelo menos até julho de 2021, a base de doentes cuja vacina 13 pode ser indicada. Então, imunodeprimidos de maneira geral, asplênicos e aí os nossos pneumopatas, asmáticos, DPOC, bronquiectásicos, pacientes com fibrose pulmonar, tendo uma doença pulmonar crônica, é possível você indicar essa vacina, além de cardiopatas e pacientes que são portadores de implante coclear. Então, minhas mensagens finais a todos vocês. Lembrando, as doenças respiratórias infecciosas são uma causa substancial importante de morbidade e mortalidade em todo o mundo, especialmente nos idosos e nos lactentes. O aumento da população idosa e a presença de doenças associadas elevam o número de pessoas com alto risco para a doença pneumocócica invasiva e aumentam a mortalidade. E é preciso melhorar a comunicação com o paciente e com o médico sobre a prevenção das doenças respiratórias infecciosas por meio das vacinas. Agradeço a atenção de todos vocês. Um pequeno merchan do nosso site Pneumoimagem, que todos vocês já conhecem, mas nós temos uma nova área ali, Pneumoflix, que pretende aglutinar vídeos de importância de atualização em pneumologia, cadastro gratuito, só dirigir o celular para o QR Code na tela, vocês caem direto no cadastro. Obrigado, Irma, obrigado, Tadeu, doutora Carla e a toda a SBPT pela oportunidade. Estamos à disposição para as perguntas. Obrigada, Mauro. Obrigada, Carla. Bom, vamos discutir agora aqui algumas questões, né? Eu acho que eu vou colocar dessa última coisa que o Mauro falou, né, que eu queria que ele reforçasse, é que, assim, pela primeira vez a gente tem a oportunidade de vacinar todos os nossos pacientes com pneumopatia com a Prevenar 13, né? Então, acho que essa é uma oportunidade que talvez a gente não venha a ter de novo. E se a gente utilizar ela muito bem, talvez a gente tenha a oportunidade de usar de novo. Então, eu queria reforçar
essa questão, né, de que a gente realmente precisa fazer com que se utilize toda essa vacina que está perdida, nós não podemos ficar. E queria fazer uma provocação para vocês dois, né, com relação à seguinte colocar as coisas. Será que, pelas apresentações, a gente acaba entendendo, doutora Carla e Mauro, que parece que as vacinas provocam os movimentos antivacinas, né? Porque, na verdade, como elas diminuem muito as doenças, você acaba tendo menor aderência à vacina. O que vocês pensam disso? Isso é um fator mesmo ou não? Exatamente isso. O que a gente tem falado, né? Que nós estamos vivendo do veneno do próprio sucesso, né? À medida que as doenças deixaram de existir, que nós tivemos elevadas coberturas vacinais e conseguimos eliminar, erradicar, controlar várias doenças, agora esse próprio sucesso está fazendo com que a população comece a duvidar da qualidade das vacinas, comece a achar que vacina faz mal, comece a avaliar risco-benefício, que o risco é muito maior tomar vacina do que o benefício, quer dizer, com notícias absurdas, né, em relação a isso, e aí a gente recebe fake news o tempo todo. O que me assusta é profissional de saúde acreditando ou passando fake news. Aí eu acho que nós chegamos a um ponto gravíssimo, né, desse processo. Quer dizer, porque enquanto uma pessoa leiga não acredita na vacina, a gente tem que convencê-lo. Mas quando a gente começa a ver profissionais de saúde não acreditando em vacinas, eu acho que realmente a gente tem que reavaliar todos os nossos processos, inclusive de formação desses profissionais, né? Porque ele possivelmente não viu na sua enfermaria, no seu ensino, nenhum paciente desse, então ele começa também a não acreditar nisso, né? Então, acho que a gente está diante de um dilema. E eu queria fazer só um comentário que você colocou dessa questão do pneumo 13. Eu acho que é uma oportunidade ímpar que nós temos que tirar proveito dessa questão, dessa ampliação que o Ministério da Saúde fez nesse momento. Nós ficamos quase 4 anos para conseguir introduzir essa vacina nos CRIs, realmente uma luta de buscar a convencimento, né? Uma vacina cara, uma vacina que tem uma necessidade indiscutível, mas que precisávamos ter desse convencimento. E qual é a tristeza que a gente viu? A pouca indicação para essa vacina, a ponto da gente estar vendo um risco de perder e ter que ampliar. Então, acho que a gente tinha que tirar, né, fazer esse limão virar uma limonada e pensar, então, já que nós ampliamos nesse momento, vamos vacinar muito bem para convencer o Ministério da Saúde que ele não tem que ser temporário, mas tem que ser definitivo a garantia da pneumo 13 para mais grupos de pessoas, porque não tem a menor dúvida de como essa vacina vai trazer benefício para a população, né, como o Mauro bem brilhantemente mostrou. Obrigada, Carla. Mauro, você quer comentar? Não, acho que a doutora Carla colocou tudo, só ilustrando o que ela falou, isso aconteceu com a vacina contra a coqueluche, né? Quando a coqueluche era um grande problema mundial, as vacinas diminuíram grandemente a mortalidade, embora a gente saiba que a vacina inicial, que era mais imunogênica, trouxe alguns problemas e efeitos neurológicos para uma pequena parcela de crianças. Quando a coqueluche caiu a sua incidência, a sua prevalência, o que aconteceu, os pais que deixaram de vacinar por causa de medo de efeito colateral da vacina da coqueluche. Se desenvolveu a vacina celular, que não traz os efeitos neurológicos, porém um pouco menos imunogênica que a inicial. Mas eu acho que essa questão de a gente não vê mais a doença cria aquela dúvida mesmo. Por que eu vou vacinar se ninguém está doente? Eu acho que esse raciocínio foi perfeito. Tadeu, você quer fazer alguma pergunta aí? Porque nós temos algumas aqui no chat. Tem sim, doutora. Eu já separei 2 aqui para a gente fazer. Parabenizar antes pelas brilhantes explanações dos nossos apresentadores, nossos palestrantes. E eu acho que o doutor Mauro talvez possa responder essa melhor, que acho que é mais da nossa área. Se os pacientes pneumopatas acima dos 70 anos, a gente pode manter a pneumo 23 como uma possibilidade de vacinação, e se a gente consegue prevenir complicações da Covid vacinando com a antipneumocócica. Bom,
Começando pela segunda. Não há relação nenhuma de vacinar contra o pneumococo e prevenir Covid. A pneumonia pela Covid é de uma outra natureza completamente diferente. Raras vezes, pelo menos na prática, a gente tem visto que há uma associação de pneumonia pneumocócica com Covid. A gente pensou no início da pandemia que poderia haver uma associação maior, inclusive de influenza, de pneumonia pneumocócica, e nós não temos visto isso na maioria dos casos. Alguns casos de UTI, a gente tem visto incidência de pneumonia hospitalar se sobrepondo a um pulmão com lesões extensas, um pulmão de choque, com uma infecção associada à ventilação mecânica ou infecção outra hospitalar. Mas não há relação nenhuma entre as duas. Agora, vacinar os idosos, a gente tem que vacinar sim. Preferencialmente, se possível, começar com a 13, e agora que nós temos essa possibilidade, pelo menos até julho, de vacinar com a 13 pelo PNI, e em seguida a 23, respeitando-se os intervalos. Quando não há possibilidade de vacinar com a 13, porque nós sabemos que, pelo menos até agora, o mês de janeiro, a gente só tinha disponível na rede pública a 23, tem que vacinar com a 23. Se o paciente tiver a possibilidade, de maneira particular, ter a 13 também, comece com a 13 e depois a 23. Sabendo que a resposta imunogênica nos idosos é menor, e isso se traz muito questionamento, né? Tomei a vacina e fiquei com pneumonia, essa vacina não vale de nada. Nenhuma vacina é 100% eficaz, especialmente os idosos que têm uma menor resposta vacinal. Mas o que é importante é que todas essas vacinas previnem, pelo menos, formas mais graves de doença e reduzem mesmo a mortalidade. Obrigada, Mauro. Tem mais uma aqui, Mauro, que eu acho que é para você também, que é em relação ao doutora Carla, se quiser completar. Quem tomou a 13 há mais de 5 anos e não fez a 23 após um ano. Como é que você faz? Toma 23 agora, porque a 13 tem uma memória imunológica e você, utilizando a 23, você teoricamente vai ter um booster imunológico e você vai estar prevenindo contra 11 sorotipos adicionais. Então, mesmo que o intervalo foi estendido, a pessoa perdeu a data, passou 2 anos, 3 anos, mantenha a vacinação, porque o que a gente evita é vacinar antes do tempo, porque a gente sabe que a resposta imunogênica é menor. Eu queria só complementar, eu acho que a gente vê muito isso, né? As pessoas perdendo um prazo muito grande, né? De 5 anos, e aí começa a se achar que não precisa ser feito mais a vacina porque perdeu o prazo. Não, mesmo estando atrasado, é recomendável que busque a vacinação o mais rápido possível. Tá, doutora Carla, acho que para complementar, né, a gente viu que houve uma queda de vacinação de influenza, né, para todas as faixas, mas principalmente para as faixas menores. Mas, ao mesmo tempo, parece que a gente está vendo que não está tendo tanta influenza, né, por conta do Covid. Como é que a gente pode entender isso? Qual é a explicação para essa diferença? Posso só acrescentar um item na pergunta? Porque a senhora falou na apresentação que caiu não só a cobertura para a influenza, mas para todas as vacinas no Brasil. Nos outros países houve essa queda também? Nos outros países nós vimos, inclusive antes do Brasil, né? Essa queda, principalmente nos países desenvolvidos, a gente está vendo desde o início de 2012, 2013, né? O Brasil foi um dos últimos países a entrar nessa queda, né? Eu acho que assim, essa questão, ela como eu coloquei, global, né? E por isso que a OMS tem colocado essa questão como realmente um grande problema dessa próxima década, né? E a gente vai ter que enfrentar essa questão, né? De como trazer a mãe, o pai para vacinar seu filho, e principalmente o adulto, né? Eu acho que hoje a gente está vendo, não adianta mais a gente só vacinar a criança, né? O núcleo familiar precisa estar com complemento da vacinação. Eu acho que a questão da influenza tem várias teorias, né? Primeiro, a questão da competitividade de um agente, né? A gente vê isso. Quando a gente teve um surto de febre amarela, outras doenças desapareceram, né? A dengue sumiu quando estava tendo febre amarela. Então, parece que há realmente um espaço do nicho sendo ocupado aí nesse momento. Mas também a gente tem que ter clareza que a questão hoje do distanciamento social, de usar máscara e lavar as mãos, com certeza está contribuindo também para a diminuição da circulação do vírus da influenza. Doutora Carla, para a senhora, a pergunta é:
Os pacientes que recebem a vacina, seja qual for o tipo para a Covid-19, quanto tempo depois, ou se pode vacinar contra a influenza e a pneumocócica? Essa é uma excelente pergunta, né? Eu acho que há um hiato do Ministério da Saúde, já deveria estar se explicando isso, né? Porque assim, parece que a preocupação é só com a campanha de influenza. Não, nós temos hoje a rotina da vacinação do idoso, né? De pneumonia, né? De outras vacinas, que a gente precisa estar olhando isso junto com a Covid. Então, a recomendação hoje é ter um espaço de 15 dias entre o intervalo entre uma vacina e outra, né? Possivelmente, né? A gente for pensar, nós estamos falando de vacinas inativadas, se fosse em outras circunstâncias, elas poderiam ser aplicadas concomitantemente. Mas como não há estudos hoje que validem isso, a recomendação é de cautela e precaução e que a gente mantenha esse espaço de 15 dias. Os Estados Unidos e o Reino Unido estão fazendo vários estudos de aplicações de vacinas diferentes, de concomitância, e possivelmente a partir de julho nós vamos ter vários estudos que vão poder nos avaliar se a gente vai poder usar uma vacina de Covid de uma marca e passar para outra, se nós vamos poder aplicar vacinas junto, mas nesse momento a recomendação é cautela e precaução e não aplicar junto, né? Dê esse espaço de pelo menos 15 dias. Doutora Carla, uma outra questão é assim, existe aqui primeiro uma pergunta, acho que eu vou emendar uma na outra, que é a respeito de como que o PNI entende esses pacientes com imunossuprimidos para vacinação, né? Então, acho que primeiro eu vou deixar essa, que eu acho que essa é uma questão que todo mundo faz, precisa dar, o paciente que toma corticoterapia, então como é que você faz? Como é que geralmente é a recomendação do PNI para isso? Eu acho assim, tem que realmente ter uma avaliação, a maioria não há contraindicação, né, dependendo do estágio da doença e do momento do tratamento, mas muitas vezes, dependendo da gravidade e do momento do tratamento, é recomendado você suspender a vacinação, terminar o tratamento e depois começar a vacinação. Então, o importante é que o profissional de saúde que esteja acompanhando aquele paciente, que ele avalie aquele quadro, né, e se ele tem dúvida, discuta com os profissionais dos CRIs, que eles vão poder fazer uma orientação. Existe o manual do CRI, né, que vocês podem acessar, está na internet, que é o do Centro de Imunobiológicos Especiais, tem todo o detalhamento lá, e você, se ainda tiver dúvida, pode consultar esses profissionais. Então, muitas vezes é específico de cada caso, mas no manual você vai ter um detalhamento mais claro e que vai poder ajudar os profissionais a terem mais clareza de quando e como vacinar. E acho que a outra coisa que eu vou emendar aqui, só um minutinho, Tadeu, é o seguinte, a gente está vendo assim, né, que existem grupos de prioridades. Como que vocês trabalhavam no PNI, ou trabalham no PNI, a prioridade dentro da prioridade? Porque eu acho que essa é a nossa situação atual, né? Isso nunca aconteceu, né, Ima? A gente nunca começou uma campanha de vacinação com tão pouca dose, né? Então, acho que a primeira confusão foi o Ministério da Saúde, tendo clareza de que tinha poucas doses, já deveria ter feito os grupos menores para não ter tido essa confusão, né? Criou-se a expectativa que ia vacinar todo profissional de saúde, depois não tinha vacina, teve que fazer a prioridade da prioridade e, infelizmente, cada município fazendo a sua definição. A gente não teve uma definição nacional. Então, o município vizinho está vacinando professor de educação física e veterinário, e o outro município que tem hospital com atendimento à Covid e que o profissional de saúde, pelo fato de que trabalha em hospital particular, ainda não foi vacinado. Então, acho que faltou realmente a sensibilidade do Ministério entender o momento que a gente estava vivendo e ter tido uma definição mais clara nacionalmente para que não houvesse essas confusões. Tadeu? Doutora, algum intervalo que devemos esperar entre a vacina... Não, essa já foi feita. Se nós podemos tomar a pneumo 13 e a pneumo 20, a anti-influenza no mesmo dia. E a outra é se a 13 está presente nas unidades básicas ou só no CRI, doutora? É uma dúvida. Só no CRI. A influenza pode ser feita junto com a antipneumocócica no mesmo dia, doutora? Pode. Todas as vacinas podem ser feitas, com exceção da Covid. De maneira, só um complemento, de maneira geral, todas as vacinas inativadas podem ser feitas juntas.
As vacinas com vírus vivo ou atenuado, como febre amarela, por exemplo, não pode. Então, as vacinas inativadas, teoricamente, pode vacinar até 3, 4 vacinas juntos, agora, com exceção do coronavírus, que é uma situação excepcional agora. Sendo a resposta à segunda dose imunogênica da pneumo 23 sendo menos imunogênica, por que ela deve ser revacinada? Pergunta. Porque, apesar de menos imunogênica, tem um pequeno efeito. Agora, eu sei que tem novos estudos agora, vai sair uma vacina conjugada com 20 sorotipos, né? Pelo menos os estudos já estão em andamento, e é bem provável que ela venha substituir a 13, que nós temos agora, e vamos ver futuramente, talvez até reduza a necessidade até da 23, porque aí serão só a diferença de 3 sorotipos na sua composição. Mas isso é uma questão ainda de futuro. Mas essa é uma pergunta interessante, porque eu mesmo questiono revacinar muitas vezes a pessoa que já teve a 23 após 5 anos, sabendo da menor resposta imunogênica. Mas a recomendação oficial das sociedades de especialidade é a revacinação. Mais uma interessante aqui, doutor Mauro. Se um paciente teve uma pneumonia grave, mesmo ele não fazendo parte dos grupos de risco, estaria indicado a vacinação antipneumocócica? Olha, a vacina antipneumocócica pode ser tomada por qualquer pessoa. O que existem são as recomendações oficiais do Programa Nacional, onde ele vai ter a disponibilização pelo sistema público, mas é possível tomar a vacina antipneumocócica qualquer pessoa que você, como profissional, entenda que seja de risco, especialmente os que têm doenças pulmonares crônicas, mas mesmo uma pessoa jovem que teve pneumonia não fazendo parte de risco, ele não vai conseguir tomar pelo programa, mas ele pode tomar de maneira particular a vacina, porque não há contraindicação para isso. Bom, pessoal, eu quero pedir desculpa aqui que eu esqueci de mencionar as pessoas que fizeram perguntas aqui, mas já fizeram a Marília, o Wilson, a Márcia Savioli, o Bruno, a Raquel Alquerosa, o Wilson Andrade, o Wilson Watt, a Raquel também, a Elina, o Cansado, o Francisco. Então, eu peço desculpa aí que eu esqueci de colocar as perguntas e com o nome, mas foi bem colocado isso. Aí há uma outra pergunta aqui, Mauro, a respeito de se quando você usa... A Rosana está perguntando aqui o intervalo, acho que isso já até foi respondido, mas só para reforçar, se você toma coronavírus, porque agora parece que vai meio que encavalar coronavírus com a P13, né? O período que a gente pode tomar. Então, quanto que você deveria esperar para tomar entre uma e outra aí? Não gripe, mas a Prevenar. Como foi comentado pela doutora Carla na apresentação, não vacinar antes de 15 dias da coronavírus e nem depois de 15 dias. Então, 15 dias para frente, 15 dias para trás, você não toma uma outra vacina, porque pode, eventualmente, a pessoa apresentar algum efeito adverso e você sobrepor os efeitos. Então, se aguarda que é um prazo de 15 dias, um prazo para reação imunogênica, e, posteriormente, se vacina com a outra vacina. E a outra pergunta nesse mesmo sentido, da Kelly Oliveira, com pneumo 13, é a respeito do uso em paciente com imunobiológico. Depende do imunobiológico, mas a vacina pneumo 13 ou 23 é uma vacina inativa. Qualquer pessoa pode tomar, não há risco de desenvolvimento de doença, seja com o uso de imunobiológico para asma, que não tem ação imunodepressora nenhuma, qualquer vacina pode ser dada simultaneamente, ou os imunobiológicos outros, que são imunossupressores, utilizados principalmente em doença reumatológica. Não há contraindicação. O que vai ocorrer, por exemplo, no caso do imunobiológico imunossupressor, é uma redução do efeito vacinal, porque os imunossupressores, de maneira geral, podem reduzir a eficácia da vacina. Mas para as vacinas antipneumocócicas, muito pelo contrário, é recomendável que a pessoa tome, porque ela é uma pessoa de risco de doença pneumocócica invasiva. As vacinas que
Aí precisa ser observado o esquema vacinal correto em pacientes que utilizam imunossupressores. As vacinas não recomendadas durante o uso de imunossupressores são as de vírus vivo atenuado. Por exemplo, febre amarela. Aí sim, teria que se avaliar o momento de se vacinar da doença e o momento do uso da droga. Existe toda uma recomendação dos manuais do Ministério em relação ao tempo vacinal para essas situações. Muito obrigada. Nós chegamos aqui praticamente ao nosso tempo, mas eu vou fazer uma última pergunta aí para a doutora Carla, depois se o doutor Mauro quiser comentar. É a respeito da vacina de herpes zoster e da vacina para coqueluche. Se ela teria aí que entrar no PNI, se vocês consideram que elas seriam importantes de estar no PNI ou não. Em relação à questão da herpes zoster, a gente tem que entender que qualquer vacina para entrar no Programa Nacional de Imunizações tem que ser realmente um problema de saúde pública de uma grande magnitude, né? Para ela realmente ter uma vacinação de impacto. Na minha avaliação, entre o herpes zoster e expandir a vacina pneumo 13 para outros grupos, eu acho que essa deveria ser a prioridade do governo neste momento, né? Nós temos que pensar que o recurso é finito, que hoje a introdução de vacinas é uma ação complexa, né? A gente está vendo, não adianta introduzir se você não tiver toda uma ação ainda para aumentar a cobertura vacinal, para ter adesão da população. Então, eu acho que hoje o nosso foco deveria ser expandir o pneumo 13 para outras populações. Eu concordo com o que a doutora Carla falou e completamente, né? Até porque, a gente falando de adulto, a coqueluche no adulto, principalmente no idoso, eu assemelho a um duende, né? Muitas pessoas acreditam, alguns até falam que viram um, mas ninguém te fotografou algum ou te mostrou algum duende. Né? A coqueluche em adulto a gente suspeita por causa de uma tosse persistente, naquele paciente pneumopata crônico ou não. Alguns até tratam a doença, mas comprovar sorologicamente de uma maneira cabal, etiológica, difícil. E os próprios dados que a doutora Carla mostrou da nossa incidência de coqueluche no Brasil é pequeno, né? É pequena a incidência e, principalmente, quando ela acontece, são nas crianças e as crianças pequenas. Então, houve agora o acréscimo na Gold 2021 da vacinação de coqueluche para os pacientes com DPOC. É preciso saber se isso realmente é importante no nosso meio, mas entre expandir vacina 13 e vacina de coqueluche para o adulto, eu entendo que a prioridade é a pneumonia. Gente, eu acho que foi assim maravilhoso a live aí, foi muito importante. Nós tivemos aí acho que ficaríamos aqui mais uma hora aí conversando a respeito desses assuntos. A gente teria muitas perguntas para fazer aqui ainda. Eu estou curiosa aqui agora com um monte de coisa para perguntar. Mas nós chegamos aqui ao final, né, da nossa live. Nós temos aqui já mais de uma hora de apresentação, então eu quero agradecer a todos que realmente assistiram, né? Eu acho que isso vai ficar gravado, então quem não teve oportunidade de assistir agora, está esperando o jogo do São Paulo e o Flamengo, isso vai ficar gravado, vocês podem assistir depois, né? Mas eu agradeço muito a participação de todos, as perguntas foram muito boas, e agora eu vou dar um período para cada um para fazer as considerações finais, né? Começamos aí com a professora Carla, falando um pouquinho aí para colocar as considerações finais, depois passa para o Mauro e o Tadeu. Eu só queria agradecer a oportunidade, né, de estar conversando com vocês e lembrar, né, da importância de que cada profissional de saúde esteja recomendando a vacinação. Nós precisamos aumentar as coberturas vacinais, não só nas crianças, mas principalmente nos adultos e nos idosos. As vacinas estão disponíveis, nós temos um Programa Nacional de Imunizações, que é referência mundial, vacinas gratuitas, e não é possível que nós não estejamos recomendando a nossa população e a gente deixe vacina perder, porque a população ou não sabe ou não quer tomar vacina. A gente precisa mudar esse cenário em prol da qualidade de vida da nossa população. Muito obrigada, Carla. Mauro?
Bom, agradeço a atenção de todos vocês, quase 150 pessoas ao vivo, o convite da SBPT, sempre uma honra. Para mim não é nem um convite, quando a SBPT fala é uma convocação, e agradeço a atenção, o convite. E antes de encerrar, eu quero fazer uma selfie nossa do evento para as redes sociais. Por favor, faça sim. Olha aí. Beleza, Aí. Depois vocês acessam lá no Pneu Uma Imagem, vai estar a selfie, vocês dão uma curtida e compartilhado. Obrigado, pessoal. Obrigada, gente. viu? Obrigada. Ô, Tadeu, você não quer falar aí alguma coisa? Sim, gente, obrigado pela presença de todos e dizer que a nossa comissão de infecções está à disposição. Nós precisamos da participação de todos, aquelas pessoas que têm interesse em discutir assuntos e tirar dúvidas enfim, nós estamos abertos a isso aí. Muito obrigado. Bom, eu então encerro aqui, agradecendo a todos os palestrantes, eu acho que foi muito bom para mim, eu achei fantástica as apresentações, a discussão foi muito boa, agradecer ao público pela assistência e também pelos, assim, existe aqui uma série de comentários de parabéns aí pelo evento, então a gente fica muito feliz quando a gente atende, né, a necessidade de quem está assistindo. Então, muito obrigada a todos, boa noite a todos, um bom jogo. Eu não sei quem vai ganhar, eu sou palmeirense, então eu não torço nem para o São Paulo nem para o Flamengo, mas vamos ver aí quem vai ganhar, tá bom? Beijo para todos, tchau. Tchau, tchau, obrigada.